Senhor Jesus. Durante todo o evangelismo, ele se opunha fortemente a tudo o que eu apresentava. Todos os argumentos que eu usava, ele se opunha radicalmente. E a forma como ele se opunha era bem curiosa, porque ele dizia assim: para mim, isso não funciona desse jeito. Então eu explicava, por exemplo, que todos nós somos pecadores, mostrava o texto bíblico. Ele olhava e dizia assim: mas para mim não é assim. Depois eu apresentava o argumento de que Jesus Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e que era necessário se arrepender dos pecados e entregá-lo nas mãos do Senhor para ser salvo. E ele então virava e dizia: mas para mim não é assim. E aí eu fiquei curioso. E eu perguntei: tá bom, então me explique como é para você. E aí ele disse: olha, para mim Deus ama todas as pessoas. E Ele vai salvar todo mundo. Simples assim. Não acredito que exista inferno. E se existir o inferno, não haverá uma pessoa lá. Porque Ele salvará todas as pessoas, porque Deus é amor. E Ele é incapaz de condenar uma pessoa que Ele ama. Na hora que ele terminou de falar o que ele pensava, eu perguntei a ele uma última pergunta. Eu disse: de onde você tirou a sua teoria? E ele disse: da minha cabeça. Naquele exato momento eu fiz uma afirmação que deixou ele meio preocupado. A afirmação foi: se você morrer hoje, e você partir para a eternidade, e você estiver redondamente enganado, o que vai acontecer com a sua alma? Porque eu sei o que vai acontecer comigo se você estiver certo. Estarei salvo. Afinal de contas, na sua tese, todo mundo será salvo. Então não há o que temer. Agora, se você estiver redondamente errado, e eu estiver certo com as Escrituras Sagradas, que a Bíblia condenará homens que não se arrependem dos seus pecados e creem nele, então você terá um grande problema nas mãos. Vale a pena correr esse risco? E ele foi embora. Não sei o que ele fez da vida dele, não sei se ele está conosco ainda, se ele partiu para a eternidade, se ele arrependeu dos seus pecados, mas o que nós vamos tratar hoje aqui tem a ver com essas questões. Atos capítulo 15 nos fala sobre um momento decisivo na história da igreja. Neste momento, 20 anos após a ressurreição de Jesus, 20 anos que a igreja está pregando que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. 20 anos que eles haviam visto os milagres, havia visto Jesus crucificado, ressurreto. 20 anos que eles haviam ouvido a promessa de que Ele voltaria. A igreja está enfrentando um dos seus maiores dilemas do primeiro século. Há uma heresia vigente, há um problema doutrinário correndo as igrejas. E eles então precisam definir claramente, de uma forma concreta e decisiva, o que é o Evangelho. Eles precisam dar uma resposta a todas as pessoas convertidas, que não haja dúvidas de como uma pessoa pode ser salva. Porque era disso que se tratava a heresia. Irmãos, aquele jovem que foi evangelizado anos atrás em Santa Bárbara não é muito diferente de nós. Por quê? Porque infelizmente muitos de nós, quando se trata de coisas com Deus e de relacionamento com Deus, muitas vezes estão mais baseados em seus próprios conceitos do que na palavra de Deus. Qual é a base do que você crê? Qual é o fundamento da sua fé? Onde você encontrou isso? Ah, mas foi fulano de tal que disse. Quem é esse fulano de tal? As bases do Evangelho estão definidas. Elas não são maleáveis.
Elas são claras em todas as Escrituras, não há como discutir quanto a isso. Então é por esta razão que eles precisam resolver esse dilema e resolver rapidamente e decisivamente. Vamos ler o texto? Atos capítulo 15. A Bíblia diz: alguns homens desceram da Judéia a Antioquia. Lembra que Antioquia era uma igreja composta na sua maioria de gentios. O que eram gentios? Pessoas que não eram judias. Pessoas que se converteram a Jesus, mas não conheciam o judaísmo. Nunca foram judeus. Eles saíram do paganismo, daquelas doutrinas da Grécia para Cristo. Eles não passaram pelo judaísmo. E esses homens saíram da Judéia, são cristãos, e foram até Antioquia, e passaram a ensinar os irmãos. E qual era o ensino? Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Pergunto, quantos aqui sabem o que é circuncisão? Levante a mão. Ainda há muitas mãos baixadas, então eu preciso explicar. A circuncisão era um ritual que Deus instituiu no Antigo Testamento, dado a Abraão, Isaque, Jacó e depois com Moisés, consolidado na lei. Qual era o mandamento? O menino de 8 dias de vida tinha que ser levado ao templo e lá o sacerdote fazia uma cirurgia no órgão genital masculino. Aquela nossa cirurgia de fimose, os homens sabem do que eu estou falando bem. Era feito pelo sacerdote ao 8º dia de vida de um bebê. Nasceu homem, ele tinha que ser circuncidado. Jesus foi circuncidado ao 8º dia. Isso era um costume, aliás, um mandamento para todos os meninos judeus. Certo? Portanto, assim como Jesus foi circuncidado, os discípulos tinham sido circuncidados. Paulo tinha sido circuncidado, porque eles eram judeus. Até hoje é assim. Não entre todos os judeus, mas todos os que são judeus e que defendem a lei, ou seja, são religiosos, eles são circuncidados. Esses homens ensinavam, em outras palavras, o seguinte: se você se converteu a Jesus, mas não foi circuncidado ainda, você não vai para o céu. Você precisa ser circuncidado, para que então você possa ir para o céu. Quantos homens aqui... Desculpa, não vou fazer essa pergunta. Não cabe. Mas se eu pedisse para que você levantasse a mão, muitos homens aqui não poderiam levantar, porque não foram circuncidados. Se não foram circuncidados, e estes homens estiverem certos, nós estamos perdidos, vamos para o inferno, porque alguém não cortou o prepúcio. É assim o nome que a Bíblia dá para essa incisão. Eu sei que muitos aqui já conseguem perceber a heresia. No verso 2... a Bíblia diz: isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém, tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou, e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, que era o caminho que eles tinham que fazer para chegar a Jerusalém, contaram com os gentios, como os gentios tinham se convertido. Os gentios, lembrem, é aqueles que não são judeus. Então, Paulo e Barnabé, enquanto iam a caminho de Jerusalém, cada local onde encontravam um grupo de cristãos, eles falavam tudo que Deus havia feito por eles na primeira viagem missionária.
Então levantaram-se alguns, aliás, chegaram em Jerusalém, verso 4, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então levantaram-se alguns dos partido religioso dos fariseus, que haviam crido, e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então, não só em Antioquia estão falando essa necessidade de circuncisão e obediência da lei para ser salvo, mas também em Jerusalém há um grupo de crentes dentro da igreja, que estão ensinando o seguinte: se você não começar a guardar o Antigo Testamento e todos os rituais contidos lá, você não poderá ser salvo por Deus. Os apóstolos e os presbíteros, versículo 6, se reuniram para considerar essa questão. Essa era uma questão importante demais para deixar passar batido. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se, dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês, para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do evangelho e crescem. Isso aconteceu em Atos capítulo 10. Deus, que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Está falando de quando, como é que chama aquele homem? Cornélio, recebeu o Evangelho, creu, ele e sua família, e ali eles receberam o Espírito Santo. Cornélio era gentio. Ele creu em Deus, creu em Jesus Cristo, recebeu o Espírito Santo. E Pedro está dizendo: era eu que estava pregando para eles. Depois que conhece Deus, que conhece o coração, verso 8, demonstrou que os aceitou, dando o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção entre nós, quem somos nós aqui, os judeus, e eles, quem são eles? Os gentios, visto que purificou-lhes o coração pela fé. Preste atenção agora. Então, por que agora vocês, judeus, estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos gentios um jugo que nem nós, judeus, nem os nossos antepassados judeus conseguimos suportar? De modo nenhum. Cremos, preste atenção, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles, gentios, também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo, que relatavam todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: quem é Tiago? Tiago era a maior autoridade da igreja em Jerusalém, era o pastor principal. Tiago era irmão do Senhor Jesus Cristo. Se você não sabe, Jesus Cristo teve irmãos e irmãs. Maria não morreu virgem. Tiago era um destes irmãos de Jesus. Ele não era apóstolo como os demais, dos 12, mas era um grande homem de Deus. Tiago então diz: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus no princípio voltou-se para os gentios a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas conforme está escrito? Então agora Tiago está dizendo: olha para a Bíblia, olha o que as escrituras dizem.
Depois disso, voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi, reedificarei as ruínas e as restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, então ele conclui a sua palavra, dizendo o seguinte: julgo que não devemos criar dificuldades para os gentios que estão se convertendo a Deus. Que dificuldade? Que dificuldade? Ser circuncidado, ter que cumprir o Antigo Testamento, tudo isso. Essa é a dificuldade. Está dizendo, não vamos impor isso a esses homens. Ao contrário, verso 20, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenha. E aqui tem 4 coisas, que agora Tiago propõe que a carta conste, para que os gentios convertidos não façam mais. E o que são essas 4 coisas? Ele diz, se abstenham de comida contaminada pelos ídolos. Segundo, da imoralidade sexual. Terceiro, da carne de animais estrangulados e do sangue. 4. Pois desde os tempos antigos Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. Nós vamos entender isso tudo melhor, mas eu quero que você ore comigo neste momento. Pode ser? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, nós lemos a Tua palavra, um momento tão importante na história da igreja, e há uma doutrina herética surgindo, e nós vemos como rapidamente Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago e os demais apóstolos agiram para estancar este problema, para resolver completamente este dilema. Nós sabemos, ó Deus, que foi devido à direção do Teu Espírito que tudo aquilo pôde acontecer. Nós Te louvamos porque hoje a palavra de Deus chegou a nós e nós cremos que nós somos salvos pela graça, que em Jesus Cristo nós temos o perdão de todos os nossos pecados e que só nele há salvação. Essa verdade nos foi transmitida porque estes homens, naquele dia, se esforçaram para manter o Evangelho intacto. Sob a direção do Espírito de Deus, não permitiu que essa heresia prevalecesse e continuasse crescendo no meio da igreja. Obrigado, Pai, porque não só eles, mas tantos outros ao longo da história têm sido zelosos das palavras do Senhor e têm trabalhado com afinco para não permitir que a palavra de Deus seja adulterada. Que esta palavra intacta em nosso coração produza em nós todos os frutos de conversão, de nova vida. Fale ao nosso coração esta noite em nome de Jesus. Amém. O que é o Evangelho? Uma mulher em Florianópolis, certa ocasião, dizia: frequento uma igreja há mais de 7 anos e eu tenho uma pergunta que eu fiz ao meu pastor e ele nunca pôde me responder. A pergunta foi, olha bem a pergunta: o que eu preciso fazer para ser salvo? E o seu pastor não sabia lhe dar uma resposta. Em São Paulo, também evangelismo de rua. Diego não está aqui, mas aconteceu com ele. Ele evangelizou um pastor nas ruas de Itapevi. Lembram disso? Um pastor. O pastor não sabia o evangelho. O pastor não sabia se ele seria salvo. O pastor não conhecia os textos das Escrituras. '
Se perguntássemos aqui esta noite, me diga claramente o que é o Evangelho de Deus, certamente nem todos poderiam dizer o que ele é. Pior, ouviríamos certamente todo tipo de conceitos equivocados sobre o que é o Evangelho, e talvez pessoas explicando o Evangelho sem sequer ter ideia do que ele de fato é. Trazendo a ideia de Evangelho seus próprios conceitos, suas próprias ideias. Lembra do homem que eu evangelizava em Santa Bárbara? Ele estava com a sua cabeça cheia de ideias, mas eram suas. Não vinha do Senhor. Então eu quero te perguntar rapidamente, responda no seu coração, o que você acha que precisa fazer para ser salvo? O que você acha que precisa fazer agora, já, neste minuto, para que ao morrer, você tenha certeza de que estará com o Senhor Deus nos céus, e Ele abrirá as portas para você entrar? Se a sua resposta começa com frequentar a igreja, você está perdido. Se a sua resposta começa com ser batizado, você está perdido. Se a sua resposta começa com não pecar nunca mais, você está perdido. Se a sua resposta começa com agradar a Deus, você está perdido. Se a sua resposta começa com tentar viver uma vida que agrade a Deus, você também está perdido. Aí você vira e diz, pastor, você condenou toda a igreja. Não condenei. Quantas vezes nós estamos mudando nossos conceitos, nossos valores, nossas opiniões, para se adequar aos nossos desejos egoístas? Eu quero fazer algo que eu sei que é errado, sei que a Bíblia condena, contudo, eu prefiro mudar a minha visão da Bíblia para poder pecar, do que deixar o pecado e agradar a Deus. O que nós estamos assistindo hoje, dentro de muitas igrejas, e na internet, e em todos os lugares onde Jesus tem sido pregado, é que infelizmente, as pessoas estão mudando a palavra de Deus, para se adequar a seus valores. Há pouco tempo atrás, em São Paulo, um grande pastor batista dizia, a Bíblia precisa ser atualizada. Ela está antiquada. Ela não tem uma mensagem para o homem do século 21, 22, 23. Ela precisa mudar. Não estamos falando de denominação. Há heresias em todo lugar. Há heresias em todas as denominações. Há homens e mulheres que estão mudando as escrituras diante dos nossos olhos em todo canto. Você pode estar fazendo isso. O que nós estamos fazendo, nós estamos assistindo a nível nacional. Eu sei que você não gosta de política, mas você está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Os homens estão mudando a lei para poder fazer o que querem. Aqui não tem a ver com partido político, não. Estou defendendo um espectro de direita e nem de esquerda. Não há um homem sequer que nós podemos confiar que está representando o Senhor Jesus ali. Todos ali estão representando a si mesmos e suas opiniões e seus ideais, sua noção de poder. Mas estão mudando as regras para que as coisas os favoreçam. Isso também acontece na igreja, mas precisamos voltar ao primeiro século e entender como aquela igreja enfrentou este dilema, irmãos.
O que eles fizeram lá, nós precisamos fazer aqui também. Precisamos olhar para as Escrituras de novo e voltar para ela com todo o nosso coração e dizer: Senhor, eu quero fazer a sua vontade e não a minha. Havia dois grupos dentro da igreja naquele primeiro século, ou pelo menos 20 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou. Havia o grupo dos judaizantes. Quem são judaizantes? São cristãos que eram judeus e se converteram a Jesus. Eles eram fariseus. Os fariseus eram a seita mais rígida entre os judeus do primeiro século. Os fariseus eram um dos grupos que mais se opuseram a Jesus Cristo no início do seu ministério e ao longo do seu ministério. E muitos desses, 20 anos depois que Jesus morreu e ressuscitou, e vendo a mensagem da igreja durante 20 anos, se convertem. E dentro da igreja, eles estão propondo uma reforma de interpretação, uma mudança. A crença desses homens é: Paulo, só crer em Jesus não é suficiente. Renato, só crer em Jesus não é suficiente. Hélio, sinto muito, se você não se circuncidou, você vai para o inferno, porque você precisa fazer isso. Porque eles eram judeus, e eles queriam que aquilo que eles praticavam ao longo de toda a vida voltasse a se tornar o centro das atenções. E o outro grupo eram os demais crentes da igreja, muitos deles não judeus, que haviam se convertido com a seguinte mensagem: Jesus pode resolver o meu problema com Deus perdoando os meus pecados, basta eu me arrepender deles e crer nele, e se eu fizer isso, eu serei salvo. E agora, este grupo está ouvindo esta mensagem dentro da própria igreja. Não é só isso não. Não é só isso. Não é assim tão fácil. Como essa discussão foi resolvida? Deixa eu pôr ali um slide, que você conseguiu abrir aí? Olha lá. Como eles resolveram? Diante daquele problema, olha o problema lá, ó. Se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Esse era o problema. Pode avançar. Qual era o problema então? Precisam ser circuncidados. Qual a reação? Paulo e Barnabé começam a discutir com eles. Eles não concordam. Paulo e Barnabé estão dizendo: vocês estão enganados. O que você está ensinando é uma heresia. Pare com isso agora. Qual foi a solução? Vamos todos para Jerusalém e vamos conversar com os discípulos e vamos resolver essa questão de uma vez por todas. Aonde eles estão aqui quando esse problema surge? Antioquia. Era uma igreja composta de judeus e gentios. E eles estão com essa situação mal resolvida. De um lado, esses crentes que vieram de Jerusalém, dizendo que eles precisavam se circuncidar. E do outro, Paulo e Barnabé dizendo: não precisa, basta ter fé em Jesus. E eles então, com essa discussão, com essa questão, precisam de uma solução. Tudo bem até aqui? Quando eles chegam em Jerusalém, pode passar mais um, há um debate. Como é que eles resolvem as questões? Isso é interessante. Eles sentam e conversam. Eles sentam e discutem. Primeiro, eles ouvem uma posição dos judaizantes. É preciso que estes homens sejam circuncidados. É preciso que eles comecem a guardar a lei, guardar o sábado, não comer carne sacrificada a ídolos, tudo isso que eles faziam já há anos como judeus, agora eles querem que os gentios comecem a fazer também. Diante dessa reunião vem o discurso de Pedro.
E eu quero chamar a sua atenção para isso. Pedro já havia sido confrontado por Paulo em outra ocasião por causa desse assunto. Vou pedir para que você coloque para mim Gálatas capítulo 2, versos 11 e 14, a 14. Preste atenção, quando Paulo escreveu a carta de Gálatas, foi nesta época aí. Provavelmente ele escreveu a carta aos Gálatas enquanto ele ia para Jerusalém para o concílio. A carta de Paulo aos Gálatas é a primeira carta que Paulo escreveu, e ele escreveu por causa desta situação. Se você lê a carta de Gálatas depois de Atos capítulo 15, você começa a entender bem o que está acontecendo. Olha o que Paulo diz para Pedro, preste atenção, ele escreve a carta aos Gálatas e ele diz: quando porém Cefas é Pedro mesmo, aquele que negou Jesus 3 vezes, veio a Antioquia, ou seja, Paulo estava em Antioquia com Barnabé, pregando ali já há muito tempo, e Pedro foi fazer uma visita àquela igreja. Olha o que ele diz: eu me opus a ele cara a cara, por sua atitude condenável. Atitude de quem? De Pedro. Ele vai explicar, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e se separou dos gentios por medo dos que eram da circuncisão. Olha lá. Quando chegou este grupo em Antioquia, que vinha de Jerusalém, que era do partido que queria que todo mundo se circuncidasse, Pedro parou de andar com os gentios e só andava com os judeus. Aí olha o que ele diz: os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé, que era companheiro de ministério de Paulo, se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, a Pedro, diante de todos, diante da igreja toda: você é judeu, mas vive como gentio, não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Diante desta pergunta, a ficha de Pedro caiu. Espera aí, tem coisa errada mesmo. Paulo tem razão. Eu conheço o evangelho do Senhor Jesus. Não é um evangelho que divide pessoas. Não é o evangelho de duas verdades, é o evangelho de uma verdade só. O homem é salvo pela graça, mediante o arrependimento. Ele é salvo quando ele confessa os seus pecados a Jesus e crê que Jesus pagou por eles. Eu creio nisso, Pedro pensou, provavelmente. Agora, devidamente corrigido por Paulo, ele volta para Jerusalém, e quando ele recebe Paulo em Jerusalém, no concílio, a posição de Pedro já está bem definida. Ele não era mais daqueles que estavam com os judaizantes, agora ele é com o que defende a palavra de Deus, as Escrituras. Pedro, depois da correção de Paulo, coloca a cabeça no lugar. Olha as palavras que Pedro usou: Deus me escolheu para que os gentios ouvissem a mensagem do evangelho e crescem. O que é que você precisa fazer para ser salvo? Pedro acabou de dizer: você precisa crer. Só isso. Mais tarde, ele diz: Deus os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo. Ou seja, há uma evidência de que é pela fé em Jesus. Qual é a evidência? O Espírito Santo está sobre esses homens. Amém? Quebrou.
Terceira parte da palavra de Pedro: ele não faz distinção entre nós e eles, ou seja, Deus não quer uma igreja dividida entre judeus que foram circuncidados e gentios que não foram circuncidados. Eu quero parar aqui, agora me perdoe, você não vai gostar, mas eu preciso falar. Pedro foi corrigido por Paulo porque a sua conduta, sua forma de viver, não condizia com a mensagem do Evangelho. Ele pregava uma coisa, mas vivia outra. Ele pregava que o homem era livre dos seus pecados pela fé em Jesus, mas ele andava com os judeus para agradá-lo, porque ele não queria a reprovação dos judeus. Será que a sua forma de agir hoje está em sintonia com a fé que você acredita? Será que suas atitudes realmente demonstram que você entregou seu coração nas mãos do Senhor Jesus Cristo? E que sua vida pertence a Ele agora? Paulo olhou para Pedro e chamou este homem de hipócrita, com autoridade, porque ele estava agindo com hipocrisia. Hipocrisia é uma pessoa que faz de conta, ele interpreta um papel, ele é um ator. Na frente ele é uma coisa, por trás ele é outra. Pedro estava fazendo exatamente isso, e Paulo corrige. Há muitos cristãos vivendo dessa forma. Eles são um tipo de pessoa quando estão na igreja, são outra totalmente diferente quando estão em casa, quando estão no trabalho, quando estão na escola, quando estão em outros lugares. Pedro estava se deixando influenciar pelos hereges, porque ele queria impressionar os hereges. Ele queria a aceitação dos hereges. Há pessoas que infelizmente não vivem o Evangelho na escola, no trabalho ou na sua própria família, porque não querem parecer antiquado, não querem parecer muito quadradinho, porque sabe que suas opiniões à luz das Escrituras não são as mais famosas, nem as melhores. Vai ser caçoado, vai ser ridicularizado. Pregar que você tem que casar virgem é um absurdo, então você prefere pousar de alguém que é progressista nos pensamentos nesse sentido. Não, eu acho que as coisas mudaram, os tempos mudaram na tua cabeça, mas não na cabeça do Senhor. Pastor, o Evangelho tem que se adequar aos tempos. Não! Nós aqui temos nos adequar ao Evangelho. Ele não foi deixado por Jesus para ser alterado do jeito que você achar mais confortável. Ele quer que você viva a sua vida ressurreta em ti mesmo, ou seja, que você crucifique a carne, abandone o pecado, tenha uma vida de santidade, não para ser salvo, mas porque você já foi salvo. Senhor, eu amo porque você morreu na cruz por mim, não há nenhum peso sobre a minha vida mais, não há nenhum pecado que me condena mais, porque você removeu todos eles pelo teu amor na cruz do Calvário. Agora eu entrego tudo a ti, minha vontade, meus desejos, meus sonhos, meus propósitos de vida, eu renuncio tudo para viver a tua vontade. É isso que é ser cristão. Será que não há pessoas aqui se deixando influenciar porque quer agradar os outros? Será que não há pessoas aqui que deixaram o caminho do Evangelho de lado porque sabe que é um caminho de renúncia, de abandono de pecados e ama mais o pecado do que o Evangelho? Quero chamar a sua atenção para o verso 12.
depois do testemunho de Pedro, que já causou um grande burburinho, um grande alvoroço, porque Pedro foi categórico, decisivo, e ele não se omitiu. E agora vem Paulo e Barnabé, e no capítulo 15, verso 12, a Bíblia diz, 15, 12, de Atos: ele diz: toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo, que relatavam todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Note bem, Paulo e Barnabé estão lá para serem testemunhas eficazes de como Deus tem salvado os gentios. Pedro e Barnabé foram para lá para deixar claro que sim, Deus está salvando gregos, Deus está salvando romanos, Deus está salvando brasileiros, como eu e você. E Ele não está impondo nenhuma obrigação a eles. Eles estão recebendo o Espírito Santo, Deus está agindo no meio deles, eles estão se convertendo, estão servindo Jesus de todo o coração, eles estão salvos. Eles foram a Jerusalém para contar essa experiência. Mas note que a ênfase não está no que Paulo e Barnabé estão fazendo ou fizeram. Eles não foram lá para se promover, eles foram lá para promover o que Deus estava fazendo por intermédio deles. O foco é o Senhor. Ele está fazendo sinais, o Senhor está realizando maravilhas, o Senhor está transformando vidas, e é Ele que está fazendo isso. Os versos de 13 a 21, nós temos o parecer de Tiago. E aqui, mais uma vez, é um sacode em nossos ombros. A esta altura, Tiago, grande líder da igreja em Jerusalém, precisa deixar claro a posição dele agora. E com segurança, Tiago faz algumas questões importantes. A primeira delas, ele autentifica o testemunho de Pedro. Ele bate o martelo. Pedro foi o homem usado por Deus mesmo. Também confirma o que Deus está fazendo na vida de Barnabé e Paulo, confirmando que realmente os gentios estão crendo nas Escrituras e que eles estão convertendo-se. Mas em seguida, ele faz outro detalhe que aqui para nós é fundamental. Ele lhe cita a palavra de Deus. Amós, capítulo 9, versos 11 e 12. Esse é o texto que Tiago cita para toda a igreja. Diante de toda a discussão, há uma coisa que ainda não havia sido feita. A palavra de Deus ainda não havia sido anunciada. Eles ouviram a palavra de Paulo, a palavra de Pedro, mas não haviam ouvido ainda o que Deus estava dizendo. E Tiago foi o homem que trouxe a palavra para aquele concílio. Por quê? Porque, queridos irmãos, para um crente, a Bíblia é a última palavra. Deus não está preocupado com a sua opinião. Aliás, Ele não se importa com a sua opinião. Como assim? Que Deus é esse que não se importa com a minha opinião? Ele é o seu Criador. É só isso. Ele é o seu Criador, que sacrificou o seu próprio Filho na cruz,
não para que você tivesse liberdade para fazer da sua vida o que você bem quisesse, mas para que você agora se oferecesse a Ele em sacrifício, diz a Bíblia em Romanos, sacrifício vivo, santo e agradável. Ele quer que você se entregue a Ele voluntariamente, assim como Ele se entregou por você na cruz. Qual é o parecer de Tiago, então? Bom, em primeiro lugar, eles não precisam ser circuncidados para ser salvos, eles não precisam ir para a igreja para ser salvos, eles não precisam se batizar para ser salvos, eles não precisam cumprir os 10 mandamentos para ser salvo, eles não precisam de nada disso para ser salvo, eles só precisam se arrepender e crer em Jesus, e eles serão salvos ali pela graça, porque a salvação não é algo que você merece, é algo que Deus te dá pela graça, amém? Mas há um problema. Judeus e cristãos, judeus e gentios, ainda iriam conviver nas mesmas igrejas. E esse problema continuaria à medida que o evangelho fosse avançando para todas as outras cidades. Então, o que eles precisam fazer? Um documento escrito, uma carta aberta a todas as igrejas que um dia Paulo fosse fundar, ou qualquer outro, uma carta que está aqui em Atos capítulo 15, e nesta carta, Tiago acrescenta 4 questões que, para ele, os gentios precisavam observar, já que havia judeus convivendo com eles na igreja. É como se você tivesse uma igreja onde há argentinos e brasileiros, e é Copa do Mundo. Então, esse convívio precisa ser administrado com sabedoria, para que eles não briguem, para que eles não discutam. Então, o princípio da carta é a seguinte: abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8. 1 Coríntios capítulo 8. A questão em 1 Coríntios capítulo 8 é carne sacrificada a ídolos. Paulo escreve à igreja de Corinto, preste atenção que Paulo escreve: quanto à comida sacrificada a ídolos, sabemos que temos todos conhecimento. Todavia o conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda que não conhece como deveria, mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por Deus. Portanto, em relação à comida sacrificada aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, que há um só Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. No entanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, visto que ainda consideram a existência do ídolo, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Então, a consciência fraca deles fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se comermos, nem melhores se não comermos, ou se comermos e não comermos. Invertida a ordem, mas é a mesma questão. Agora preste atenção, tenham cuidado para que a liberdade de vocês, de escolha de vocês, não se torne motivo de tropeço para que os que são fracos. Pois se alguém tem a consciência fraca, vir você, que tem conhecimento, comer em um templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca dessa maneira contra os seus irmãos, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se a comida que eu como é motivo para que o meu irmão peque,
Nunca mais comerei carne, para não levar meu irmão ao pecado. Voltando para Atos capítulo 15, já no final, ele fala de 4 coisas, 4 itens, que eles deveriam se abster. Versículo 20, comida contaminada pelos ídolos. O que era essa comida? Os gregos entravam nos seus templos pagãos, por exemplo, a deus Zeus, ao deus Apolo, ao deus Diana, e eles iam com comida para oferecer nos altares dessas deuses. E depois de oferecer ali parte da comida, eles levavam para casa aquela comida que havia sido santificada pelos ídolos para comer em suas refeições nos lares. Os judeus pensavam assim: de forma alguma eu comerei isso, é impuro, é imundo, Deus me escorraçará ao inferno se eu comer uma carne que foi sacrificada ao deus Apolo. Já Paulo pensava o seguinte: se alguém me convida para comer na casa dessa pessoa e a carne ali foi sacrificada a ídolo, eu não ligo, eu como. Não tem problema com isso não. Desde que a pessoa que me convidou não me pergunte algo sobre a carne, se isso me incomoda ou não. Porque se ele perguntar, é porque para ele isso é um problema, então eu não como. E desde que comigo não tenha judeus convertidos que tenham um problema em comer carne sacrificada a ídolos, também não vou comer. Por quê? Porque eu não quero que a minha liberdade de comer qualquer coisa que eu quiser comer, que não é pecado, venha ferir a fé de um outro que julga que isso é pecado. Estão entendendo? Paulo está dizendo, querido, se tratando dessas questões, não machuque ninguém. Se você vai comer na casa de alguém e ele fez para os macumbeiros, fez lá no centro de macumba comida, fez lá nas pombagírias dele, fez lá o que for, não tem problema, come, isso não é pecado não, você não vai para o inferno porque está comendo, desde que você tenha uma coisa em mente. Se houver com você ali algum crente que está na mesa e fala assim: Cláudia, come isso não, você vai virar, você vai perder o Renato, você trabalha de macumba, você vai ficar doente. Está entendendo? Nossa, você vai daqui para o hospital, isso vai virar um problema na sua barriga, as tripas vai dar um nó, você não vai evacuar. Nossa, não faz isso aí, o que tem por trás é um demônio terrível. Se o indivíduo está falando isso para você, para ele, se você comer, é o pecado de morte. Então não coma, Cláudia. Não porque é pecado, é porque o irmãozinho está tão incomodado, que se você comer vai machucar a fé do irmão. Então não come. Estão entendendo? Não tem nada a ver com a carne. Para você, comer não vai fazer a menor diferença, e não vai mesmo. Mas para o irmãozinho vai, então não coma. Não por causa da carne em si, mas por amor ao irmãozinho que tem uma fé mais frágil. Então esse é o espírito da carta que agora Tiago está escrevendo. Não é um mandamento, é uma orientação de convívio. Ou seja, você terá judeus com vocês na igreja. Então, por causa deles, obedeçam esses 4 pontos para não escandalizá-los. Quais são os 4 pontos? Aí está lá. Abster-se das comidas que foram consagradas aos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Que sangue? Os judeus não podiam tocar no sangue. Então o que ele está dizendo? Se você tem judeus na sua casa, com você, não ofereça essas comidas. Né? Se você vai na casa de um judeu, fique atento a esses detalhezinhos, não vai machucar o seu irmão.
Então eram princípios de convívio, não princípios de mandamento. Tanto é que Paulo escreve aos Coríntios e não recomenda a eles esse mandamento, nem cita isso. Pelo contrário, diz, querido, come, desde que não seja para magoar ninguém. Ou seja, à medida que a igreja vai avançando, ela vai se tornando mais cheia de gentios do que de judeus. Quantos judeus nós temos aqui? Levanta a mão. Quantos? Quantos homens aqui cresceram no judaísmo, foram circuncidados porque eram judeus, usaram como é que chama? O kippá, estudaram a Torá? Quantos aqui? Levanta a mão. Nenhum. Sabe o que nós temos aqui? Uma igreja 100% de gentios. Então, para nós, essas questões não importam. Por que não importam? Porque Jesus já pagou por tudo isso. Jesus já resolveu essas questões para nós. Ele já, pela graça, garante a nossa salvação independente dessas questões. Ele já perdoou todos os pecados. Então nós não precisamos ficar ensinando você a ter cuidado com essas questões, porque não há ninguém aqui que vai se magoar. Então, se eu for na sua casa e você fizer lá, como é que chama a comida lá com sangue? Pururuca? Chouriço, desculpa, tem nomes diferentes das coisas, né? Fizer chouriço, eu não vou sair de lá falando assim, Hélio, você vai comer sangue, isso é pecado de morte, vai para o inferno. Não precisa, por que não? Gente, qual é o problema? Entendeu? Agora, se ele fizer chouriço e convidar um judeu convertido, talvez ele, não, eu nunca comi isso, não posso comer. Aí ele vai falar, me perdoa, irmão, então não vou fazer para você chouriço. Mas depois que ele for embora, o que é que você faz com o chouriço? Come. Porque é problema para ele, não é para você. Conclusão aqui nesse ponto, para terminar a nossa mensagem. Por amor, devemos estar dispostos a agir de forma a não causar escândalo. Por isso a carta foi escrita, por isso esses 4 pontos foram acrescentados lá. Não seja você um escândalo para alguém conhecer Jesus. Não seja você um ponto de tropeço para aqueles que querem amar Jesus. Não seja você alguém que vai atrapalhar alguém de conhecer o Evangelho da graça. Nossa conduta precisa levar pessoas ao caminho do Evangelho e não afastar pessoas de lá. A preocupação que termina o capítulo 15 é essa. Agora, queridos, infelizmente, se nós formos defender o Evangelho com a nossa vida, com nossos valores de vida, com aquilo que praticamos, muitos de nós não poderão levar nenhuma pessoa aos pés de Jesus, porque o que vivem não é o Evangelho. Aí são o escândalo, são aqueles que estão sendo instrumentos para afastar pessoas do caminho e não atrair. Eu termino falando sobre a questão da bebida. Crente pode beber? Se ele beber, ele vai para o inferno? Ouvi. Vai ou não? Não, vai. Se ele se embriagar, ele vai para o inferno? Vai? Ele cometeu um pecado, mas ele vai para o inferno? Não. Ué, se ele não vai para o inferno porque ele bebe, nem porque ele se embriaga, por que ele não vive no bar? Ele não vive no bar porque ele não é escravo do pecado. E beber ao ponto de se embriagar é pecado. Então ele não ama o pecado, ele não vive no bar se embriagando. Contudo, o mesmo princípio de 1 Coríntios capítulo 8 se aplica à questão da bebida hoje para nós que somos gentios. No Brasil, crentes são vistos como homens santos que não bebem. Quantos aqui têm parentes que ficariam chocados se virem você bebendo em casa ou na casa deles bebida alcoólica? Levanta a mão.
pessoas na família, se eu tomar metade de um copo de cerveja na casa deste parente meu, ele vai virar para mim e dizer: mas você não é crente, Paulo? Ele vai ficar escandalizado. Por quê? Porque no Brasil há uma cultura. Qual é a cultura? Crentes não bebem. Ou seja, se eu sou crente, eles entendem que eu não bebo. Contudo, se eu estou bebendo em casa e não me embriagando, qual é o meu pecado? A quem eu estou escandalizando? A ninguém. Essa é a minha liberdade. Agora, se a minha liberdade tem sido escândalo, cometi pecado. Entenderam aqui? É o mesmo princípio. Chamo o Nivaldo com a Helenice para comer na minha casa. Coloco lá para eles 1 litrão de velho barreiro. É ruim, Nivaldo? Pela risada dos irmãos já entenderam. Estou causando o quê? Um escândalo. Posso fazer isso? Não. É pecado se eu fizer. Por quê? Porque estou escandalizando meus irmãos em Cristo. Pastor, você está defendendo que podemos beber? Não estou defendendo que você beba. Estou defendendo que você olhe para as Escrituras e ame o seu irmão em Cristo, ao ponto de não escandalizá-lo. Agora, há pouco tempo atrás, em um concílio, um pastor fez um argumento que foi chave para mim. Preste atenção. Pastor, imagine que você, Sérgio, ou Renato, em casa, sua família, na sua liberdade, tomou um cálice de vinho. De repente, alguém da igreja liga para vocês e diz: olha, você pode vir até minha casa, eu estou passando por uma situação aqui. E você vai com o seu carro. E no meio do caminho uma blitz prende o seu carro, prende você. E o cara vem com o bafômetro, coloca na sua boca e diz: toma, sopra aqui. Você tomou apenas um cálice de vinho, não está embriagado, né? Está ali lúcido. Você faz o 4 direitinho. Contudo, o teor alcoólico é acima do permitido. O que vai acontecer contigo? O que vai acontecer contigo? Multa. Vai ter que chamar alguém para vir retirar seu veículo. Você não vai poder voltar dirigindo para casa. Imagina que neste mesmo momento o pastor ou alguém da igreja está passando lá e vê você lá com aquela situação, bafômetro, multa. Então o pastor dizia o seguinte: não seja um escândalo. Vale a pena correr o risco de beber em casa ou em qualquer lugar, para depois você correr o risco de ter que atender alguém e estar impossibilitado? Já imagina você veio na casa do irmãozinho: ô irmão, vou orar pela sua vida. Então não se coloque nessa situação. Qual é o melhor a fazer então, irmãos? O melhor é não beber. Não há dúvida disso. O melhor é não beber. Ah, mas eu posso beber. Você pode. A Bíblia não te condena, desde que você não se embriague. Contudo, lembre do escândalo, porque se você escandalizar uma só alma, Deus a cobrará das suas mãos. Vale a pena? Vamos orar? Senhor, nós ouvimos aqui sobre o Evangelho, ouvimos aqui que nós precisamos defendê-lo, ouvimos aqui que somos salvos apenas pela graça de Deus, ouvimos aqui, Senhor, que por amor nós deveríamos estar vivendo um Evangelho genuíno, deveríamos amar uns aos outros, deveríamos estar dispostos a entregar tudo por amor ao Senhor Jesus, por tudo que o Senhor fez por nós. Te louvamos porque o Senhor não é pesado, o Evangelho não é um peso, o Evangelho nos liberta do pecado. Pai, nos ensina a sermos bênção na vida da igreja, uns dos outros, a estarmos dispostos a sacrificar tudo para abençoar as pessoas, levando elas a conhecerem o caminho da graça de Deus.
Pai, se houver alguém aqui esta noite que não conhece Jesus Cristo, que não se arrependeu dos seus pecados, que não entregou seu coração nas mãos dele, leva, Senhor, essas pessoas ao arrependimento, conduza elas ao trono da graça de Deus, faz com que elas, ó Deus, experimentem a paz que vem do perdão dos pecados. Pai amado, se nós estivermos praticando, ó Deus, em nossas vidas um ato de hipocrisia, vivendo ou defendendo ideias que a Bíblia condena, praticando entre amigos ou em outros lugares, atos que os crentes não deveriam estar fazendo, em pecado, em adultério, ou em bebedeira, ou seja o que for, Pai, tem misericórdia, leva-nos, ó Deus, ao arrependimento, e nos ensina a viver um caminho de santidade, para agradar aquele que já nos salvou dos nossos pecados. Oramos te pedindo isso, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, vamos convidar os nossos